Vamos lá, galera, a sala é muito legal, eu te prometo que eu não vou te ensinar só uma iluminação de 3 pontos. Eu vou dividir essa aula em 2 partes, uma mais teórica e uma mais prática. A iluminação ela influencia em diversos aspectos do vídeo, e isso pode ir desde a qualidade final de um vídeo, porque a luz boa vai entregar mais informação para a câmera, e até a percepção do público sobre a idade de um ator. Dependendo da dureza que a gente escolhe, isso evidencia ou esconde marcas de idade. Vamos lá, uma luz ela tem diversas propriedades, algumas puramente técnicas, que não é muito o que eu vou passar aqui nessas aulas, mas eu vou dar uma passada rápida por elas, principalmente nos pontos que são mais importantes. Então a luz tem sua temperatura de base, que é o que você vai aprender ali na aula de cor, que se baseia na medição em Kelvin. Geralmente vai ser 3200 ou 5600, uma amarela e outra branca. E aí você escolhe qual combina mais com o seu trabalho. Geralmente o 5600 é escolhido por bater com a cor do sol na maioria dos horários do dia. E o CRI é outra medida importante, que basicamente é quão fiel essa luz vai reproduzir as cores do que ela está iluminando. Então, quando você ilumina uma maçã, por exemplo, com uma luz de CRI baixo, ela vai perder essa cor viva, a saturação. E se você utilizar uma luz com CRI ideal de 100, ela vai reproduzir da forma mais fiel possível as cores dessa maçã que você está captando. Essa escala vai de 0 a 100 e acima de 95 já está ótimo. Mas vai testando e toma cuidado com luzes RGB mais baratas, que geralmente... E o último ponto técnico é o tipo dessa fonte de luz. Existem diversas fontes, mas aqui utilizamos 3. E com um foco maior na última que eu vou falar para vocês. Então a primeira é a lâmpada de tungstênio, que fica dentro dos Fresnéis mais antigos. É a lâmpada com melhor CRI e é bem comum de você encontrar isso em algumas produções. Ela é bem legal de se trabalhar, mas tem alguns problemas e os principais são o calor que ela emite, então esquenta muito, isso dificulta a movimentação dela, mudar de um set para o outro, guardar os equipamentos no fim do dia e pode até ficar perigoso. O segundo ponto é a energia que ela consome. Geralmente cada cabeça desse ponto consome muita energia e quando precisamos de vários pontos para iluminar uma cena, a locação que a gente está pode não fornecer essa energia suficiente. Então é outro cuidado a se tomar. E o terceiro ponto é que ela é 3200 Kelvin. Então é uma luz amarela para você bater com o sol que está iluminando um fundo, ou então até para usar esse Fresnel numa externa, você vai precisar utilizar filtros e eles já perdem potência e já perde o propósito de se iluminar ali, não vai fazer muito efeito. E justamente para combater esse último ponto negativo, tem outra tecnologia que é bem utilizada por filmes maiores, que exigem mais força de luz, são as lâmpadas HMI. É uma tecnologia parecida com essa anterior, só que ela permite potências maiores, e ela é 5600 Kelvin. Então é perfeita para gravar cenas exteriores com o sol mais forte, e é por isso que ela é muito utilizada nessas produções grandes que precisam manter a uniformidade do sol durante o dia de gravação. Essa luz ela tem pontos negativos parecidos com a anterior, mas ela é muito mais difícil de se encontrar. E é um equipamento mais caro, suas lâmpadas têm vida útil muito menor, então se você está meio longe de grandes centros é bem difícil de encontrar para alugar, e se encontrar pode ser caro demais. A gente mesmo aqui nunca ficamos numa situação que seria necessário o uso dessa luz justamente pela entrada do terceiro tipo de luz, que é o LED. Ele não chega nem de longe na potência das luzes anteriores, mas ele resolve quase todos os problemas que essas luzes apresentavam. Consomem muito menos energia, são muito mais portáteis, alguns até por bateria, então são luzes muito versáteis e que atendem muito bem esse mercado em que a gente está, que tem que produzir muita coisa em pouco tempo, com pouca equipe. E durante anos o LED sempre foi castigado porque era uma tecnologia nova, então se for ver uns 10 anos atrás já existia bastante luz de LED, painel de LED, mas era muito ruim. Era muito esverdeado, não tinha um CRI legal, então as cores ficavam meio tortas assim. Mas com o passar dos anos e com o investimento de marcas para desenvolver essa tecnologia, hoje temos LEDs acessíveis e de muita qualidade, e apesar de não chegarem perto da potência das outras luzes, pela minha experiência elas já são potentes o suficiente para quase todas as situações que a gente trabalha. Para videoclipe, institucional, ficção, tudo que a gente fez no último ano, a gente usou iluminação 100% LED. E eu não poderia recomendar mais esse tipo de luz. Tá, agora que a gente já falou dessa parte mais chata e técnica, vamos para os sentidos narrativos da luz e como a gente identifica ela em uma cena e como a gente toma a decisão de qual luz usar em qual situação. Primeiro, a gente tem a luz dura e a luz suave. Isso é definido pelo efeito que ela entrega sobre a cena. A gente identifica ali nas bordas das sombras, quando elas estão mais bem marcadas, bem definidas, é uma iluminação mais dura. E quando essas bordas são mais borradas, é uma luz mais suave.
Agora é interessante a gente entender o que provoca essa suavização da luz, que basicamente é o tamanho dela. Quanto maior, mais suave, mas isso você tem que levar em consideração a distância dessa luz para o objeto. Porque mesmo que você tiver uma luz enorme e ela estiver longe do objeto que ela está iluminando, a relação entre objeto e luz, essa luz virou pequena. Então o maior exemplo disso que a gente tem é o Sol, que é uma fonte de luz muito grande, mas ele está muito distante da gente. Então ele provoca uma luz mais dura no que está sendo iluminado. E quando você olha para ele, ele é pequeno, né? Mas ele é grande, só que ele está longe. Aí, quando a gente está utilizando um softbox, por exemplo, se a gente estiver com ela mais longe do objeto, ela vai fornecer uma luz mais dura do que se a gente aproximar essa luz do objeto. Conforme a gente aproxima mais essa luz, mais soft ela fica. E agora a gente vai entender quais são os efeitos no público que uma luz mais dura ou mais suave causa. Uma luz mais dura gera uma tensão maior, ela gera mais dramaticidade quando temos alguma cena de discussão, alguma revelação negativa do personagem. Quando a gente quer dar um peso nessa cena, usar umas sombras mais definidas para deixar clara uma intenção de dualidade do personagem. Então, para isso, uma luz dura é muito útil. Mas a gente tem que tomar cuidado também com as sombras que essa luz pode provocar no cenário para não acabar estragando sua cena ali. Agora a luz soft é exatamente o contrário. Enquanto a dura provoca essa sensação de confrontamento, de força, a luz suave passa justamente algo mais suave, mais clean, mais vulnerável. Geralmente é o que o cliente médio gosta para entrevistas ou para gravar aulas. Então se você se preocupa de iluminar alguém que vai falar com a câmera, aposta numa luz soft que se esconde várias imperfeições. Fica mais harmônico na cena, fica mais bonito e isso agrada a maioria das pessoas. É o que está no inconsciente coletivo de uma luz bonita, é uma luz soft. E temos exemplos narrativos também, às vezes com conflitos de personagem, onde um está sendo iluminado com uma luz mais soft e outro com uma luz mais dura, isso já transmite uma intenção de quem é mais intenso, quem vai provocar uma ação mais forte ali entre esses dois personagens, que é o da luz mais dura. Outro ponto interessante que podemos notar em quase todos os filmes bem fotografados e que traz uma naturalidade para a nossa iluminação é a motivação dessa iluminação. De onde essa luz está vindo ali dentro daquela história. A gente precisa disfarçar as luzes da maioria das situações. Então, às vezes temos uma janela em cena, uma TV, um abajur, como é muito comum, e usar essa fonte de luz como direção para colocar as nossas luzes ajuda a criar uma sensação espacial para o filme e também para disfarçar o posicionamento dessa luz. E uma parada legal é que você pode iluminar primeiro e depois inserir essa motivação ali na cena. Seja movimentando a câmera para exibir ou deixar de exibir uma janela, ou inserir uma luz prática na cena, como um abajur. E isso está sendo muito usado em videoclipe, então as luzes práticas, que são essas que ficam em cena, esses tubos de LED, que acabam fazendo parte do cenário e ajuda a justificar as luzes maiores que estão por trás do clipe. E eu já vou adiantar um pouco da próxima aula, que eu vou passar um ponto que realmente mudou o meu olhar para iluminar as cenas e trazer um ar mais dramático, cinematográfico para elas, que é a iluminação a contra-eixo.